Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, ótima manhã de terça-feira para você. Hoje, 8 de agosto do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que a partir de agora nos acompanha aqui pela Rádio Número 1 da região. Começando então mais uma edição do Jornal Verde Vale, trazendo sempre as principais notícias para você. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento de suposta omissão do Congresso sobre licença paternidade. Em Goiânia, preço de presentes para o Dia dos Pais varia até 185%. Ministério Público anuncia concurso público com quase 30 vagas. Em apenas 4 dias de agosto, o Brasil já embarcou mais de 1 milhão de toneladas de milho. Quem cursa o ensino médio técnico ganha 30% a mais do que quem fez o ensino médio tradicional. Agro-Goiano tem um saldo positivo de quase 10 mil empregos. Secretaria da Saúde de Goiás facilita o acesso a boletim de pacientes internados em hospitais da rede pública estadual. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Mais uma vez, uma ótima manhã de terça-feira para todos vocês que a partir de agora passam a sintonizar o Jornal Verde Vale, edição desta terça-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que analisa uma eventual omissão do Congresso Nacional para legislar sobre a licença paternidade. A análise da matéria foi interrompida após um pedido de vista da ministra Rosa Weber. O julgamento foi adiado já com a maioria de 6 votos favoráveis para que o Supremo declare a omissão do Congresso, mas os ministros não estabeleceram prazo para que a questão volte a ser examinada pelo colegiado. Os magistrados julgam a ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que pede ao STF que fixe um prazo para que seja feita a regulamentação da norma e, terminado esse período, que a licença concedida aos pais seja equiparada à licença maternidade. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou nesta segunda-feira que o Ministério da Justiça compartilhe com a CPI dos atos de 8 de janeiro imagens do circuito interno relativas a este dia, quando foi invadido e depredado as sedes dos 3 poderes. Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não era possível enviar as imagens para a CPI, porque isso poderia descumprir as ordens do STF sobre a proteção das imagens e, consequentemente, atrapalhar as investigações. Agora, Moraes, que é relator do inquérito que investiga o 8 de janeiro, explicitou que as imagens podem ser compartilhadas com a CPI. Logo depois que saiu a decisão do ministro do STF, o Ministério da Justiça informou que vai acionar a Polícia Federal para repassar as imagens. E a atriz Aracy Balabiani, a icônica Dona Armênia de Rainha da Sucata e a impagável Cassandra de Sai de Baixo, morreu na manhã desta segunda-feira aos 83 anos. Aracy estava internada em uma clínica, aliás, São Vicente na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela fazia um tratamento contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A causa da morte não foi revelada. Uma das últimas imagens de Aracy foi de um encontro com Cláudia Raia e o filho Luca em uma visita ao Rio de Janeiro no mês passado. Políticos criticam fala do governador de Minas, Zema, sobre o protagonismo do Sul-Sudeste. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. Políticos de diferentes partidos rebateram a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O político do Novo defendeu, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, a criação de uma frente dos governos do Sul e Sudeste para ter protagonismo político diante da atuação dos políticos das demais regiões, especialmente do Norte e Nordeste do Brasil.
Essa fala do mineiro gerou ampla repercussão no meio político. Em nota, o presidente do consórcio do Nordeste, João Azevedo, afirmou que, ao defender esse protagonismo, ele indica um movimento de tensionamento com o Norte e Nordeste. O governador do Pará, Helder Barbalho, atual presidente do consórcio da Amazônia Legal, também sustentou que é um equívoco estimular a competição entre os entes brasileiros. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi às redes sociais e afirmou que nunca achou que o Nordeste e o Norte do país haviam se unido contra os demais estados brasileiros. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito. O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou em tom de ironia a fala de Romeu Zema durante um evento na Amazônia. É um homem que diz que quer separar um pedaço do Brasil. Nós não queremos, não. Nós queremos o Brasil unido. Brasil unido, Amazônia respeitada, Nordeste respeitado. O líder da bancada do Nordeste no Congresso Nacional, senador Humberto Costa, do PT, também criticou a fala do governador de Minas Gerais. Na verdade, é uma visão equivocada, preconceituosa, que revela total desconhecimento sobre o que é o Nordeste hoje, uma região que cresce até mais do que o próprio Brasil. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, comentou pelo Twitter a entrevista de Zema. Segundo ele, Minas não cultiva a cultura da exclusão. Pacheco afirmou que todos pertencem a um país só e garantiu que no Congresso Nacional temas de interesse dos estados serão debatidos com equilíbrio e equidade. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E o Programa de Defesa do Consumidor Procon Goiânia revela que o preço de presente para o Dia dos Pais pode variar até 185%. O relatório foi publicado nesta segunda-feira, baseado em pesquisa de 1º a 4 de agosto, com 27 produtos em 20 estabelecimentos comerciais da capital. As maiores variações ficaram entre 93,84% e 185,39%. A Associação Empresarial da Região 44 disse que espera um aumento de 8% nas vendas este ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a associação, a estimativa é de R$1 bilhão e 200 milhões em vendas neste local. No ano passado, a movimentação foi de quase R$1 bilhão 110 milhões. O valor mensal seria próximo a 950 milhões. Já um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia aponta que mais de 80% dos consumidores goianienses devem presentear no Dia dos Pais desse ano. A comemoração deve levar mais de 850 mil pessoas ao comércio local, representando 81,2% da população. Segundo a pesquisa, o consumidor pretende gastar cerca de R$150 em presentes. E o governador Ronaldo Caiado garantiu que vai ouvir o ex-prefeito Gustavo Mendanha e o vice-governador Daniel Vilela, além de líderes políticos de Aparecida de Goiânia, antes de bater o martelo e decidir quem vai apoiar na eleição para prefeito em 2024. O chefe do Poder Executivo também fez elogios ao atual prefeito, Vilmar Mariano, do Patriota. A declaração foi dada na última sexta-feira ao lado do governador estavam Gustavo Mendanha, o ex-deputado Leandro Vilela, o deputado estadual Véter Martins e os deputados federais Glaustin da Focus e professor Alcides. No dia, o professor Alcides admitiu que vai enfrentar o atual prefeito nas eleições do ano que vem. E o agro goiano tem um saldo positivo de quase 10 mil empregos. E quem traz essa informação é Osana Alves. Goiás foi o estado do Centro-Oeste que mais criou postos formais de trabalho no campo nos primeiros 6 meses do ano. Com mais de 50.900 admissões e pouco mais de 41 mil desligamentos, o agro goiano registrou saldo positivo de 9.855 vagas de emprego no período. Em segundo lugar ficou o estado de Mato Grosso e em terceiro o de Mato Grosso do Sul. Os números foram de
divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da plataforma do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O resultado obtido pelo agronegócio goiano foi influenciado pelo desempenho das lavouras temporárias, que responderam pela criação de mais de 7.400 empregos com carteira assinada. O segmento de cultivo de cana-de-açúcar foi um dos destaques, com mais de 2.800 vagas criadas. Números relevantes também vieram do Grupo de Atividade de Apoio à Agricultura e à Pecuária, que contribuiu com 2.360 vagas. De acordo com a avaliação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as novas vagas ajudaram a elevar em 8,6% o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no campo em Goiás. O estoque de empregos no setor chegou a 124.861 postos ocupados. De Goiânia, Osana Alves, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 agora. James Rodrigues está registrado no boletim informativo diário da CBF após resolver o visto de trabalho, emitir o CPF e regularizar questões burocráticas. O meia colombiano poderá estrear com a camisa do São Paulo. E esse primeiro jogo pode acontecer no Maracanã. No próximo domingo, às 18h30 de Brasília, o tricolor encara o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Caso tenha condição física, o jogador deve ser relacionado por Dorival Júnior. A ideia de utilizar James Rodrigues no próximo domingo é pensando na partida contra o Corinthians na quarta-feira da próxima semana, dia 16, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Sem jogar desde abril, ele precisa readquirir ritmo de jogo. E Luxemburgo diz que o Corinthians está preparado para o jogo decisivo. A matéria é de Daniela Esperon. O Corinthians vai em busca do título da Copa Sul-Americana e nesta terça-feira visita o Newell's Old Boys, em partida que vale vaga nas quartas de final. Em casa, o Timão fez o dever e venceu por 2-1, garantindo uma vantagem para este duelo. Vanderlei Luxemburgo explicou como é importante administrar a sequência de jogos entre Brasileiro e Copa Sul-Americana e dar minutagem para os jovens, já que assim eles não sentem o peso de um jogo decisivo como esse. Eu tive 3 semanas cheias para preparar o elenco. Hoje eu tenho o elenco à disposição. Você não faz esse trabalho por jogo, um jogo só. Faz trabalho antecipadamente, vendo a tabela, vendo as possibilidades, correndo risco onde você pode correr risco. Nós corremos risco e fazendo com que os meninos amadurecessem para grandes jogos, que a sequência é de grandes jogos. Já o Fortaleza perdeu o primeiro jogo no Defensores del Chaco e agora vai precisar vencer o Libertad dentro de casa. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 e a segunda-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho, registrando movimentações próximas da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 55,15 e R$ 66,00. O vencimento de setembro 23 foi cotado a R$ 55,15, com ganho de 0,53%. Novembro 23 valeu R$ 58,80, com elevação de 0,09%. Janeiro 24 foi negociado por R$ 62,20, com uma quebra de 0,32%. E o março 24 teve o valor de R$ 66,00, com baixa de 0,44%. Para o analista de mercado Daliana Vlamir Brandalize, as movimentações baixistas da Bolsa Brasileira seguiram a lógica vinda de Chicago, que teve um dia de liquidação após chuvas registradas nos Estados Unidos nesse último final de semana. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E a proposta do Ministério da Educação para o novo ensino médio prevê um aumento da carga horária para a formação básica de estudantes para 2.400 horas.
A mudança prevê que 80% da carga horária curricular seja de um conjunto de disciplinas comum do currículo. Atualmente, 60% das horas são de áreas comuns. O ministro da Educação espera enviar ao Congresso até setembro uma proposta consolidada para o novo ensino médio. Os principais pontos para a reforma desse ensino médio foram apresentados pelo ministro Camilo Santana na noite desta segunda-feira e tem como base a consulta pública feita desde março, quando o governo passou a reavaliar o ensino médio. Em abril, o MEC decidiu suspender o calendário de implementação que vinha sendo executado nas escolas desde 2022. As áreas de conhecimento comum a serem cursadas por todos os estudantes propostos pelo Ministério são o inglês e o espanhol, alternativamente, arte, educação física, literatura, história, sociologia, filosofia, geografia, química, física, biologia e educação digital. Atualmente, as disciplinas obrigatórias contemplam apenas português, matemática, educação física, arte e filosofia. O Ministério propõe que seja vedado educação à distância para cursos dessas disciplinas básicas. A partir das disciplinas de curso comum, o estudante passaria a ter 2 ao invés de 4 aulas, opções de percursos de aprofundamento, linguagens, matemática e ciências da natureza e linguagens, matemática e ciências humanas sociais, além da formação técnica e profissional. Pela proposta do MEC, o Enem de 2023 e 2024 manteria o seu formato ligado à formação geral básica. Para os anos seguintes, o seu formato seria debatido com a sociedade dentro do contexto do novo Plano Nacional de Educação. Pontualmente 7 horas. E quem cursa o ensino médio técnico ganha 30% a mais do que quem fez o ensino médio tradicional. Vamos entender isso com a Vanessa Costa. Um novo estudo realizado este ano pelo Instituto Itaú Educação e Trabalho mensurou o quanto a economia brasileira pode ganhar com a ampliação do acesso ao ensino médio técnico na educação pública. Ou seja, a modalidade onde o estudante concilia o ensino médio tradicional com a educação profissional tecnológica. O estudo levou em consideração dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e mostrou que se o total de 800 mil vagas no ensino médio técnico forem triplicadas, o PIB nacional pode aumentar em até 2,32%, como consequência de uma maior empregabilidade. Mas para Carla Chiamarelli, gerente de gestão do conhecimento do Itaú Educação e Trabalho, esse ganho pode ser ainda maior. Ainda assim, né, eu acho que o estudo ele fez um modelo, né, de projeção de crescimento econômico, só que ele está olhando de forma geral. Então, assim, se ainda a gente conseguir que essa ampliação da educação técnica, que ela seja conectada às demandas do mundo do trabalho, às novas economias, a profissões que não serão tão rotineiras, esse impacto de 2,32 pode ser maior ainda, porque a gente não está falando especificamente de um setor. Também tem essa vantagem de conseguir até impactar mais do que 2,32 no PIB, a depender dos cursos que você ofertar em relação às ocupações, às tendências do futuro do trabalho. Além da implementação de políticas e programas públicos intersetoriais que articulem educação, desenvolvimento econômico, inovação e trabalho, Carla destaca também a importância do papel dos pais e responsáveis para a ampliação do acesso dos jovens ao ensino médio técnico no país. Eu acho que o papel da família é muito importante, uma vez que numa escuta de jovens, né, realizada em 2021, 71% dos jovens disseram que são os pais que os orientam, né, no seu plano de futuro. Então, os pais estarem conectados ao que essa modalidade de ensino pode oferecer para o filho, os pais terem ciência de que fazer um curso técnico de nível médio não exclui, né, a continuidade dos estudos em nível superior, e que isso pode ser uma potência para o filho já conseguir, né, entrar no mundo do trabalho e fazer o seu plano de carreira em nível superior de pós-graduação, é muito importante. A pesquisa do Itaú Educação e Trabalho também concluiu que os profissionais que cursam o ensino médio técnico ganham, em média, 32% a mais do que aqueles que possuem apenas um ensino médio tradicional. Da Rádio 2, Vanessa Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 agora. A umidade relativa do ar chegou na marca mais baixa do ano até agora em Goiânia.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no domingo, a capital estava dentro da zona laranja, considerada de perigo, com apenas 13% da umidade do ar. Para os próximos dias, a previsão é de que o tempo seca permaneça. Goiás deve ficar em estado de alerta por causa das baixas umidades, pelo menos nos 2 próximos dias, é o que aponta o INMET. O Instituto prevê que todo o estado fique dentro da zona laranja, ou seja, em estado de perigo, quando a umidade varia entre 13% e 20%. Importante lembrar que, de acordo com o INMET, o mínimo ideal para a saúde humana é que a umidade gire a partir de 60%. Motoristas de mais de 30 cidades goianas podem ganhar 40% de desconto em multas de trânsito. O benefício ocorre por meio do sistema de notificação eletrônica que permite aos cadastrados receberem notificações de infrações diretamente no celular ou computador. A adesão ao sistema é feita por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e desconto ocorre até a data do vencimento da multa. De acordo com o presidente do Detran, o delegado Valdir, o sistema reduz custos aos órgãos de trânsito e também ao cidadão. O benefício já está em vigor para multas aplicadas pelo Detran Goiás Goinfra no município de Rio Verde. Assim, os condutores com autuações em prazo de notificação que tenham aderido ao SNE poderão conseguir o desconto. Outros 36 municípios, como Aparecida de Goiânia, Anápolis e Mineiros, vão entrar no sistema a partir do dia 15 de agosto. E o governo de Goiás busca uma parceria com a iniciativa privada para melhoria nos terminais rodoviários estaduais. Juliana Carnevale é quem traz essa informação. Para garantir melhorias físicas e operacionais nos terminais rodoviários estaduais de passageiros, a Secretaria-Geral de Governo de Goiás, a Agência Goiana de Regulação e a Goiás Parcerias abriram chamamento público com edital publicado no Diário Oficial do Estado. O procedimento de manifestação de interesse faz parte da capacitação de estudos de viabilidade que vão apontar cenários possíveis para a reforma, manutenção, gestão e operação de 44 terminais rodoviários de passageiros, divididos em 8 blocos regionais. Além do Diário Oficial desta segunda-feira, dia 7 de agosto, o edital também está disponível no site goiasparcerias.go.gov.br. Os interessados têm 45 dias a partir da publicação do chamamento para manifestação e, após autorização do Estado, mais 90 dias para elaborar e apresentar os estudos. O diretor-presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares, explica os objetivos e vantagens do procedimento de manifestação de interesse. O intuito do Estado de Goiás, por meio desse chamamento público, PMI, é gerar valor para a sociedade. Porque são locais, ambientes, equipamentos que podem passar por adequações a partir de uma percepção real do mercado que atua no segmento. Além disso, estamos buscando modernizar a gestão dos objetos em estudo e viabilizar o fomento do comércio, onde as iniciativas serão implantadas. O PMI é uma prática em que o poder público tem a vantagem de obter estudos sem ter gasto imediato, nem a obrigação de aceitar qualquer proposta, mas terá um bom entendimento do que pode ser realizado e posteriormente avaliar a realização de um processo licitatório atrativo para a iniciativa privada e que atenda às necessidades de quem utiliza os terminais rodoviários de passageiros. Os 44 terminais rodoviários indicados estão sob a gestão da Secretaria-Geral de Governo de Goiás e fazem parte do Sistema Estadual de Transporte Intermunicipal. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 agora. E na estreia do técnico Marquinhos Santos, o Vila Nova bateu o Juventude por 2-0 e conquistou importante vitória em jogo da 22ª rodada da Série B em Caxias do Sul. O início da partida no estádio Alfredo Jaconi foi atrasado em 30 minutos por conta da neblina. Porém, quando a bola rolou, o jogo transcorreu normalmente. Igor Henrique e Danilo Boza fizeram os gols da vitória do Tigrão já no segundo tempo. Foi a primeira vitória do Vila após uma sequência ruim de 5 jogos. Eram 4 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o Juventude perde pela primeira vez depois de 8 partidas de invencibilidade. Com a vitória, o Vila chegou aos 38 pontos e assumiu a 4ª colocação. O time colorado superou o Criciúma no saldo de gols. O Vila volta a campo agora no sábado em Goiânia contra o Avaí. O Juventude, por sua vez, perdeu a chance de entrar pela primeira vez no G4 e fica em 7º com 36 pontos. A equipe gaúcha volta a campo no domingo, fora de casa, contra o Guarani.
7:08, uma publicação diz que Neymar esteve com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo e externou seu desejo de sair imediatamente do PSG. O desejo do atleta seria retornar ao Barcelona, que acaba de vender Dembélé ao próprio PSG. No último fim de semana, o jogador e seu pai publicaram nas redes sociais fotos com o empresário israelense Pini Zavarri, que conduziu a negociação que levou o Barcelona ao Paris Saint-Germain em 2017. O influente agente foi uma peça importante da maior transferência da história do futebol. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Olha, de acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal divulgadas ontem, as exportações de carne suína fresca, refrigerada ou congelada nos 4 dias úteis de agosto mostraram números mais tímidos após o crescimento dos volumes embarcados e faturamento registrados em julho. A receita obtida com exportações da carne suína até o momento em agosto, $40 mil, representa 15,80% do total arrecadado em todo o mês de agosto de 2022, que foi de $253.644. No caso do volume embarcado, as 16.697 toneladas são 15,70% do total registrado em agosto do ano passado, quantidade de 106.305 toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:10 e vamos falar de economia, aquela que mexe no bolso do brasileiro. A diferença entre a cesta básica mais cara e mais barata no Brasil, acreditem vocês, chega a R$230. Milena Abreu é quem vai contar essa história. Moradores de 13 capitais brasileiras, entre 17 monitoradas pela pesquisa mensal feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, pagaram menos pela cesta básica de alimentos no mês de julho. Na comparação com os preços de junho, Recife e Campo Grande foram as capitais que registraram as maiores quedas, na casa dos 4,5%. João Pessoa e Aracaju também tiveram quedas expressivas, superiores a 3,5%. Em apenas uma capital, o preço da cesta básica subiu na passagem de junho para julho. Foi em Porto Alegre, onde a alta beirou 0,5%. Já Salvador, Brasília e Fortaleza também tiveram variações no campo positivo, mas inferiores a 0,05%, o que é considerado estabilidade. Falando em valores, a cesta mais cara no 7º mês do ano foi registrada em Porto Alegre, R$ 777,16. São Paulo e Florianópolis aparecem na sequência. Apenas em 4 capitais, a cesta de julho ficou abaixo de R$ 600. Em Salvador, no Recife, em João Pessoa e em Aracaju. Essa última, a capital com a cesta básica mais barata do Brasil, R$ 547,22. Vale dizer que as cestas das capitais do Norte e do Nordeste têm algumas diferenças em relação às demais por questões de hábitos regionais. Mas comparando os preços da cesta mais cara de Porto Alegre com a mais barata, a de Aracaju, a diferença para a compra de itens básicos no Brasil é de praticamente R$ 230. Antes de terminar, vale registrar também que entre janeiro e julho, os 7 primeiros meses de 2023, o custo da cesta básica diminuiu em 9 das 17 capitais monitoradas. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7:12, agora último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já Ministério Público anuncia concurso público com quase 30 vagas. Em apenas 4 dias de agosto, o Brasil já embarcou mais de 1 milhão de toneladas de milho. E claro, espaço para as notícias locais com NJ Pereira. Não saia daí, a gente volta já trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:20 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale.
E o sistema de transferências instantâneas do Banco Central, conhecido como Pix, alcançou um novo marco histórico na última sexta-feira, 4 de agosto. Pela primeira vez desde a implantação, o Pix registrou um total de 140 milhões de transações realizadas em um período de 24 horas. Nesse dia em particular, Daliana, a cifra expressiva de 142,4 milhões de transferências via Pix foi efetuada, atendendo às demandas de inúmeros usuários finais. Notavelmente, o aumento substancial na atividade não impactou adversamente a operacionalidade do sistema. De acordo com informações fornecidas pelo Banco Central, sistemas que sustentam o Pix operaram com notável estabilidade ao longo de todo o dia. Esse novo recorde ultrapassou o registro anterior estabelecido em 7 de julho, quando o sistema Pix processou 134,8 milhões de transações em um único dia. Uma portaria conjunta emitida pelo Ministério da Cultura e pela Advocacia Geral da União trouxe à tona nesta segunda-feira uma iniciativa crucial para o setor cultural. O Diário Oficial da União tornou pública a criação da AGU Procultura, um programa de gestão de soluções negociais para devedores da área cultural. Conforme detalhes do projeto, a AGU Procultura visa permitir a reestruturação de débitos acumulados por profissionais e empresas que atuam no setor cultural perante entidades e órgãos federais, incluindo autarquias e fundações públicas ligadas à cultura. O cerne da proposta reside em oferecer condições sob medida para que os devedores possam, de forma ágil e acessível, chegar a acordos consensuais para a liquidação de obrigações financeiras. A abordagem considera tanto o perfil da dívida quanto a capacidade de pagamento do devedor. E a Diese aponta que o salário mínimo em julho deveria ter ficado em mais de R$6 mil. Fabiola Altran é quem traz essa informação. O salário mínimo ideal para julho deveria ter sido quase 4 vezes maior. É o que aponta um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor para sustentar uma família de 4 pessoas precisaria ter ficado em R$ 6.528 no mês passado. Ou seja, perto de 4 vezes o salário mínimo atual, que é R$ 1.320. O estudo do Diese revela que caiu um pouco o tempo médio que o trabalhador leva para adquirir os produtos da cesta básica, de 113 horas e 19 minutos em junho para 111 horas e 8 minutos no mês passado. Além disso, quem recebe o piso nacional teve mais da metade do rendimento líquido comprometido em julho para comprar os alimentos básicos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7 horas e 23 minutos. O Ministério Público de Goiás divulgou que deve abrir um concurso público com 28 vagas. O edital ainda não foi publicado, porém, a abertura do certame já consta no Diário Oficial Eletrônico do órgão. De acordo com o documento que foi publicado no dia 2 de agosto, as vagas serão para suprir o número de cargos no órgão. Além disso, destaca que é necessário suprir a ausência de promotor de justiça substituto. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, devem indicar representantes e suplentes para a comissão do concurso. As normas do edital para o certame serão definidas pelo Conselho Superior do Ministério Público. Por fim, o órgão destaca ainda que a abertura das vagas considerou o impacto orçamentário e financeiro das despesas. E o Rio Araguaia tem cerca de 3.000 quilômetros do chamado Corredor da Onça, um corredor ecológico com cerca de 5.000 animais dessa espécie. Segundo o Instituto Onça Pintada, que coordena o projeto, mais de 1.000 quilômetros dessa reserva estão no estado de Goiás, passando por cidades como Aruanã, região oeste goiana, e Luiz Alves, no norte do estado. O fundador do Instituto Onça Pintada, o biólogo Leandro Silveira, explicou que os corredores conectam uma região de mata a outra e são fundamentais para a preservação das onças. Leandro Silveira afirmou ainda que a legislação ambiental deve ser cumprida à risca para o funcionamento do corredor por meio da agricultura e pecuária mais sustentáveis. E a Secretaria da Saúde de Goiás facilita o acesso a boletim de pacientes internados em hospitais da rede pública estadual. Leandra Matos é quem traz essa matéria. Amigos e
familiares de pacientes internados em hospitais da rede pública estadual podem ter acesso rápido e atualizado ao prontuário médico pelo próprio celular ou computador. A ferramenta digital Boletim de Pacientes na rede estadual garante visualização do documento utilizando o número do prontuário e senha. O serviço está disponível no portal Expresso do Governo de Goiás. Para acessar o Boletim de Pacientes, é preciso ter em mãos o número do prontuário e a senha, que devem ser solicitados previamente na unidade de saúde de internação. Essa medida de segurança garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às informações, sem abrir mão da simplicidade e objetividade, principais características da ferramenta. O serviço é válido para todos os hospitais de referência da rede própria da Secretaria Estadual de Saúde na capital e interior. O acesso ao portal Expresso pode ser feito no site saude.gov.br, nas demais pastas estaduais ou no próprio portal www.gov.br. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26 e o Atlético Goianiense saiu perdendo por 2-0, mas conseguiu reação espetacular no segundo tempo e venceu o Tombense por 3-2 na noite de ontem pela 22ª rodada da Série B. Alexandre Jesus e Heron Contra fizeram para o time mineiro. Gustavo Coutinho, no entanto, marcou 2 deles de pênalti e selou a virada espetacular do Dragão no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Ele assumiu a artilharia isolada da Série B com 11 gols e encerrou o jejum da equipe rubro-negra de 4 jogos sem ganhar. Agora é o Gavião quem não vence há 4 partidas. O Atlético Goianiense chega a 31 pontos, mas segue no meio da tabela, é o 11º colocado. O Tombense estaciona nos 19 e entra na zona do rebaixamento, agora em 17º lugar. O Dragão volta a campo no domingo às 11 da manhã, quando visita a Chapecoense na Arena Condá. Na sexta, o Tombense recebe o Sport às 21h30 no Soares de Azevedo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27 e o Brasil superou a Argentina como maior exportador global de farelo da soja pela primeira vez desde a temporada de 1997-98, é o que informou a Bolsa de Comércio de Rosário. As exportações do subproduto brasileiro cresceram quase 7% até o momento este ano. Assim, espera-se um impulso nos embarques. E já a Argentina está sendo prejudicada pelos efeitos da seca do último verão, com uma redução de 12% em suas exportações de óleo de soja, com nível menor do que o mostrado pelo farelo. Gestão de risco para produtores ganha importância na próxima safra 23-24. Confira os detalhes dessa matéria de Bruno Moreira. Cenário para a próxima safra agrícola aponta para uma acomodação das cotações depois de períodos de preços em alta para a maioria das commodities. Muito disso em razão do aumento de oferta e fatores externos. A análise está na 4ª edição do Visão Agro. César Castro Alves, especialista da consultoria agro do Itaú BBA, que é a responsável pela publicação, diz que as margens já foram menores na safra 22-23. Para o período 23-24, a projeção é de preços próximos aos níveis atuais. O que é menor que a média do ano safra anterior, mas que serão compensados por custos de produção um pouco menores. Basicamente porque os fertilizantes caíram muito, embora estejam subindo novamente nas últimas semanas. Portanto, estimamos margens semelhantes para 23-24 ao que observamos no fechamento de 22-23, mas que são bem menores que nos anos anteriores, que surfaram na combinação de custos baixos e os preços em elevação. Esse cenário pode ter impacto direto na rentabilidade dos produtores rurais. A taxa de juros elevada também entra na conta. A recomendação para os produtores é adotar cautela nas decisões, especialmente na gestão dos riscos de preço. César explica que possivelmente o milho esteja sob maior pressão. Dado que a safra americana virá volumosa e vai competir com o produto brasileiro na exportação. E precisamos escoar bastante milho, cerca de 50 milhões de toneladas. Um ponto importante é a possibilidade de o Brasil eventualmente capturar maior demanda externa caso a Ucrânia tenha dificuldade de sustentar suas exportações.
por outras vias que não sejam o Mar Negro. Outro ponto importante é que o cenário de El Niño, que em geral é favorável às safras brasileiras, dado que chove melhor no sul do país, porém, caso o fenômeno se mostre forte, podemos ter excesso de chuva prejudicando as produtividades do milho. Ainda entre os grãos, os preços do trigo e do arroz devem se manter sustentados. Por outro lado, o setor de proteínas animais tende a se beneficiar. As projeções também são positivas para o setor sucro energético e o mercado de suco de laranja. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.